Informação exclusiva, o Flamengo mantém contato com Jorge Sampaoli. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre o Palmeiras. Há alguma chance de Wallace, volante da Udinese, pintar no Verdão? Quero te atualizar também sobre o Corinthians. São 11 atletas, vários deles extremamente importantes, cujos contratos terminam até 31 de dezembro. Já o São Paulo com mais um problema envolvendo o atacante. Pedrinho pode ser dispensado. Fala ainda sobre o Cruzeiro com 100 milhões de reais de aporte do Pedrinho BH. Enfim, uma série de outras novidades. Fala sobre o mercado, bastidores, resultados da quarta-feira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, bem bacana ter vocês por aqui. Agradecer a presença, pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, site que tem me dado a maior sorte. E nessa quinta-feira tem jogos importantes no Brasil e no exterior. Quero começar falando sobre Real Madrid e Barcelona que se enfrentam na Copa do Rei. A vitória do Real paga 1,97, o empate 3,46 e a vitória do Barça pagando 3,68. Na Libertadores tem Fortaleza e Maldonado, partida da volta, vitória do Fortaleza garante 1,35. Na Copa do Brasil, Sergipe e Botafogo, triunfo do Botafogo paga 1,35, tem ainda Ariquemes e Criciúma, vitória do Criciúma vale 1,61. Para participar da aposta ganha, você já sabe, só pegar um link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Só lembrando, para participar você precisa ter mais de 18 anos e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Nessa quarta-feira, Manuel Capácio e Andrei foram registrados na Federação Carioca. Dessa maneira, crescem as chances deles estarem à disposição para domingo no clássico contra o Flamengo, embora ainda existam pendências burocráticas. Bora contar também sobre Hulk, que marcou mais um gol pelo Galo na vitória por 3-1 contra o Carabobo. Já são 13 gols marcados em 23 partidas na Libertadores da América. Ele é o maior artilheiro da história do Atlético na competição. Bora contar ainda que o Galo, com mais essa vitória, garantiu 1.100.000 na Libertadores. Foram 500 mil dólares pela participação na fase contra o Carabobo, mais 600 mil do confronto. O vencedor sairá nessa quinta-feira, Universidade Católica do Equador e Milionários. 1.100.000 hoje equivalem a 5.700.000 reais. Se o Galo passar para a fase de grupos, assegura mais 3 milhões de dólares. Quero te atualizar sobre o São Bernardo. Grande surpresa do Campeonato Paulista, foi eliminado nessa quarta-feira na Copa do Brasil, derrota em casa para o Náutico por 1-0. Dessa maneira o Bernô tem apenas o Campeonato Paulista para disputar. Já Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo, foi suspenso por 30 dias por causa da expulsão contra o Flamengo. Fiquei surpreso com a pressa, a velocidade no julgamento do atacante. Em geral costuma se demorar um pouco mais. Para fechar o giro de notícias, contar que o Fluminense está contratando Luiz Freitas. O jogador é um meio atacante de 18 anos de idade que já fez sucesso pelo Palmeiras e pela seleção brasileira sub-15 e sub-17. No sub-20 ele não teve tanto espaço no Verdão, deixou o clube de graça e está praticamente fechado para se tornar reforço de Xerém. Depois de Zé Ricardo, Arthur e Alan pintou mais um nome de possível reforço para volante no Palmeiras. Trata-se de Wallace, atleta de 27 anos de idade, titular absoluto da Udinese. De acordo com o IG, o Palmeiras fez uma sondagem ao clube italiano e está disposto a contratá-lo em definitivo. Existem alguns problemas importantes. O primeiro deles é o fato dele ser titular absoluto no clube, cujo contrato só se encerra em junho de 2026. Outra questão, a Inter de Milão demonstrou a intenção de contratar o atleta para a próxima temporada e demonstrou mais capacidade financeira do que o Palmeiras. Só é importante registrar que o Palmeiras não confirma a intenção de contratar o Wallace, pelo menos de forma pública. Atleta que surgiu no Grêmio em 2014, jogou no Hamburgo antes de fazer sucesso no futebol italiano. Também já havia contado para vocês que Zé Ricardo e Arthur estavam descartados. Trouxe na terça-feira a informação exclusiva de proposta feita pelo Verdão, 9 milhões de euros para contratar o Alan do Atlético Mineiro. O Galo nega, mas depois da vitória por 3-1 do Galo contra o Carabobo, o próprio Alan admitiu ter sido procurado pelo Palmeiras. Ele disse o seguinte, abre aspas: falei para os meus empresários tratarem com o clube e se for interessante para o Atlético,
será interessante para mim também, porque estou aqui para servir ao Atlético e até o meu último dia quero fazer o melhor e fazer o que eu preciso. Fecha aspas. É assim, não deve haver negócio com o Palmeiras. O Atlético está convencido de que só vai liberar o volante de 25 anos de idade para um clube do exterior, caso pintem propostas na metade da temporada. Pelo menos é esse o discurso por agora. Talvez querendo um pouco mais, enfim, as negociações existem. Palmeiras quer a contratação do Alan, assim como cogita, busca um atacante de velocidade. Excelente notícia para o torcedor do Grêmio. O tricolor gaúcho é desde essa quarta-feira dono do quarto maior patrocínio master do futebol brasileiro. O Grêmio anunciou um acordo com a Esportes da Sorte, mais uma casa de apostas ligada a clube de futebol, 25 milhões de reais por temporada, contrato de 3 anos ou 75 milhões de reais, uma baita grana. Especialmente porque o Grêmio tinha contrato de patrocínio master com o Banrisul, que lhe garantia 13 milhões de reais. O Grêmio praticamente dobrou aquilo que ganha com a sua principal propaganda na camisa, deixando o Internacional, seu grande rival, seguindo com os 13 milhões de reais. Você deve estar se perguntando quais são os clubes que mais ganham, certo? Primeiro lugar, com patrocínio master, o Flamengo, 32 milhões de reais junto ao BRB. Segunda colocação do Palmeiras, com 30 milhões de reais junto à Crefisa. O Botafogo, que recentemente anunciou um patrocínio da Parimet, fatura 27 milhões e meio de reais. O Grêmio e o Cruzeiro dividem a quarta colocação, 25 milhões de reais para cada um dos clubes. Depois da série de lesões, são 13 desfalques. Nesse momento, o São Paulo ganhou mais uma dor de cabeça. O atacante Pedrinho, que pertence ao Lokomotiv e está emprestado até dezembro, foi alvo de um boletim de ocorrência. Sua ex-namorada, Amanda Nunes, registrou na última segunda-feira um BO por violência doméstica, lesão corporal, ameaça e injúria. São Paulo recebeu a denúncia e prometeu tomar providências assim que houver uma conclusão das investigações. Não descarta a possibilidade de uma punição severa ao atleta. Só para lembrar, tempos atrás, o goleiro Jean, que pertencia ao São Paulo, acabou sendo afastado e nunca mais jogou pelo tricolor, depois que agrediu a esposa perto das duas filhas em uma viagem nos Estados Unidos. Pedrinho ainda não se posicionou nem se pronunciou. A investigação vai começar a partir desse boletim de ocorrência e a gente vai ter de esperar desdobramentos para entender a situação. Nas redes sociais, torcedor do São Paulo muito chateado com o Pedrinho, vários deles pedindo a dispensa do jogador. Eu acho que é plausível, pertinente e importante que a gente aguarde o desdobramento dos fatos. Se perder o Pedrinho, São Paulo vai colecionar mais uma baixa. Tricolor que tem convivido com vários problemas de lesão, o último e mais grave deles, do Caleri. Você já sabe, né? O atacante que poderia ficar até 4 meses fora por conta de um problema no tornozelo, não vai precisar passar por cirurgia. Essa foi a boa notícia da quarta-feira. De qualquer forma, ele vai passar por um tratamento conservador que vai demandar no mínimo 1 mês, se tudo correr bem. Caso contrário, ele vai precisar passar por cirurgia e aí deve ficar 5 meses fora. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o presidente Rodolfo Landim tem mantido contatos frequentes com Jorge Sampaoli, técnico argentino que estava louco para assumir o Flamengo, acabou que não rolou e ele se acertou com o Sevilha da Espanha. Posso assegurar para vocês que existem diálogos frequentes. É natural que o Flamengo e o próprio Sampaoli desmintam, mas é quente a informação. O que está acontecendo? Você sabe que o VP vive situação extremamente delicada depois de 3 títulos disputados e nenhuma conquista. Foi vista a Supercopa, derrota para o Palmeiras, foi só terceiro colocado no Mundial, derrota para o Al Hilal nas semifinais e vitória a duras penas contra o Al Ahly na disputa do terceiro e agora a derrota na Recopa Sul-Americana. O VP não vai cair por agora, até porque o Jorge Sampaoli não pode assumir o Flamengo nesse momento. Nas conversas com o Landim, o Sampaoli deixou bem claro que precisa cumprir no mínimo o seu contrato até o final dessa temporada. O vínculo se encerra em junho de 2024, embora a atual temporada termine em junho desse ano. A situação do Sevilha não é boa no Campeonato Espanhol, o time é só o 15º colocado, são 25 pontos ganhos, 2 pontos a mais, por exemplo, do que o Valência, que é um dos clubes que ocupam a zona do rebaixamento, sim. Sevilha de Jorge Sampaoli correndo o risco de rebaixamento. A curiosidade é que na Liga Europa a campanha é boa, o time acaba de eliminar o PSV e vai ter pela frente, adivinhem quem? O Fenerbahçe de Jorge Jesus. Se o Sevilha não for bem, acabar eliminado,
pelo time do JJ, fica ainda mais plausível, mais fácil imaginar que Sampaoli não permaneça para a próxima temporada. E aí vale o registro, antes de se acertar com o Sevilha, Sampaoli se ofereceu para o Flamengo, esteve no Rio de Janeiro, comprou uma casa no Rio e deixou bem clara a sua intenção de morar por lá, desde que seja para trabalhar ou no rubro-negro ou na seleção brasileira. Para completar sobre o Flamengo, preciso te contar que houve uma reunião nessa quarta-feira entre representantes do Fla e um intermediário que negocia a possibilidade de o Ângelo deixar o Santos. O Flamengo aumentou sua proposta, chegou a 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos e conta com a vontade do Ângelo em deixar a Vila Belmiro para que o negócio possa sair. A bomba da quarta-feira no Cruzeiro diz respeito à possibilidade de Pedrinho BH se tornar sócio de Ronaldo Fenômeno na SAF da Raposa. O Pedrinho está negociando com o Ronaldo a compra de 20% das ações. Vale a lembrança de que o Ronaldo, quando adquire a SAF do Cruzeiro, promete investimento de 400 milhões de reais em troca de 90% das ações. A grande pergunta do torcedor cruzeirense é: quanto o Pedrinho BH vai precisar investir para ficar com esses 20%? Ninguém no Cruzeiro confirma, mas o valor mais especulado no momento é de 100 milhões de reais. Isso equivale a dizer que o Pedrinho BH estaria gastando 50 milhões de reais por cada 10%. Mais até do que o Ronaldo havia investido. O Ronaldo havia pago mais ou menos 44 milhões de reais por cada lote de 10% de ações da Raposa. Outra pergunta que a torcida da Raposa tem feito bastante: o que dá para fazer com esses 100 milhões de reais? O Ronaldo pode pegar o dinheiro para ele? Sim, mas a ideia é reinvestir no próprio Cruzeiro, para melhorias de infraestrutura, especialmente do centro de treinamento, para pagamentos de dívidas mais emergenciais. Existe, por exemplo, uma pendência de 31 milhões de reais com pirâmides, que pode inclusive determinar punições ao Cruzeiro com o transfer ban, além da melhoria do elenco. O Cruzeiro precisa de contratações até de forma urgente para evitar a possibilidade de voltar à Série B via Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos mais difíceis em 2023. Você sabia que o Corinthians tem 11 atletas importantes em seu elenco cujo contrato se encerra até 31 de dezembro? Caso mais emergencial do Balbuena, zagueiro paraguaio que está emprestado somente até metade do ano, mas o Corinthians já tomou uma decisão, não pretende ficar com o atleta. Se pintasse inclusive uma proposta por agora, o Corinthians toparia liberá-lo, economizando 800 mil reais por mês de salário com o atleta que virou reserva. Os outros 10 jogadores têm contratos até dezembro, vários deles extremamente importantes. Quero começar falando sobre o Maicon, que não pertence ao Corinthians. Ele é do Shakhtar e está emprestado até o fim da atual temporada. O Corinthians não tem, ao que parece, condição de comprá-lo. O Shakhtar pede entre 8 e 10 milhões de euros. Outros jogadores cujos vínculos se encerram em 31 de dezembro, esses todos ligados ao Timão. Começar pelos defensores. Bruno Mendes, investimento de 17 milhões de reais para contratá-lo do futebol uruguaio. Ele é assediado por vários clubes do Brasil e do exterior. No mês de março, um representante dele vem do Uruguai para se sentar à mesa com dirigentes do Corinthians para tentar avançar na renovação. Outro que tem contrato até 31 de dezembro é Gil, que vive boa fase, a tendência de uma renovação de contrato sem grandes dificuldades. Já Fábio Santos, essa conversa deve ficar para o segundo semestre. O Corinthians quer entender a condição física do atleta para ver se vale a pena estender por um ano ou se o Fábio Santos encerra a carreira e eventualmente ganha um cargo na comissão técnica. Bora para os meio-campistas: Renato Augusto, Juliano, Paulinho e Luan. Os 3 primeiros têm a confiança da atual diretoria. Por exemplo, o Renato Augusto é o grande craque do time, adorado pelo torcedor, tem tudo para ter seu contrato renovado sem grandes dificuldades. O Renato fez uma escolha quando decidiu voltar ao Brasil para jogar no Corinthians. Não acho que uma proposta de um rival faria ele deixar o timão. O mesmo vale em relação ao Juliano, que já deixou bem claro que até agora não foi procurado, mas tem a intenção de ficar no Corinthians. Ele garante que vai jogar pelo menos até 35 ou 36 anos de idade. Paulinho também escolheu o timão, super identificado com o clube, precisa render um pouco mais, ainda se recupera, tenta readquirir a condição física, o ritmo de jogo e também a confiança depois de uma cirurgia que o afastou por mais de 8 meses. O Luan é um caso atípico, um caso à parte, atleta cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, está completamente fora dos planos da diretoria e da comissão técnica. O Corinthians já fez uma proposta para rescisão do contrato dele, oferecendo metade do que ele tem a receber daqui até o fim da temporada. O Luan não aceitou, vai preferir ficar encostado treinando à parte, com direito a embolsar cerca de 10 milhões de reais.
Por fim, os atacantes Júnior Moraes e Gustavo Mosquito. Moraes não terá seu contrato renovado, não conseguiu engrenar no timão, custo relativamente alto, algo na casa dos R$500 mil por mês, mais um dos vários investimentos errados feitos por Duílio Monteiro Alves e companhia. Sobre Gustavo Mosquito, atacante que vinha bem até sofrer uma contusão, 8 meses de ausência, a expectativa é de que ele volte, se voltar em boas condições, o Corinthians fará esforço para estender seu contrato. Quero saber a sua opinião desses atletas, quais não podem deixar o Corinthians em hipótese alguma. Use o espaço para comentários. Esquece, se você curtiu o vídeo, também deixa like, se inscreve no canal. E aí, só para passar nossa agenda da quinta-feira, teremos vídeo na parte da tarde e provavelmente programa do Nicola a partir das 6 horas da noite. Já anota aí no seu caderninho. Hoje, quinta-feira, vou comentar na Paramount Universidade Católica do Equador e Milionários, o confronto que define o adversário do Galo na próxima fase da Libertadores. Fica convidado para assistir o jogo a partir das 9 da noite, Paramount Plus. Combinado? A gente se vê, abraço, tchau!